Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. É porque eu vou aparecer aqui e vou falar no outro WhatsApp, porque não deu tempo nem de eu trocar outra coisa. Gente, vocês me dão 5 minutinhos? 5 minutinhos? É porque eu não tomei café até agora. Eu fiz 1 hora certinho com o primeiro ano, não deu tempo nem de eu tomar café. Depois eu tive 2 minutos. Eu estou sentindo um pouco de mal-estar. Pode ser? 5 minutinhos, 2 minutinhos. Tá? Enquanto isso, eu vai entrando. Então, bom dia, meus alunos, minhas alunas do Colégio Unifor, do 2º ano. Hoje nós vamos começar a aula live do dia 5 de junho, véspera de feriado. Nossa Senhora, hein? Era pra gente estar na exposição de formiga. Ainda bem que... Ai, ai. Então, vamos lá. Questão número 1. Por princípio da utilidade, entende-se... Deixa eu jogar isso aqui pro canto, porque senão... Entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade, cujo interesse está em jogo, ou o que é a mesma coisa em outros termos. Isso aqui já estava até na nossa apostila uma vez. Texto 2. Então, nós temos os 2 textos dos 2 filósofos, né? Um está falando de Bentham e o outro está falando de Mill, tá? Um cara citando Stuart Mill, que também é um filósofo utilitarista, né? Utilitarista, né? Consequencialista, né? Ela tem vários nomes. Também a ética dos prazeres, né? Um pouco de hedonista, né? Mas é um prazer mais, não é um prazer como o hedonismo prega, né? É um prazer mais equilibrado. Quer dizer, é um prazer que gera prazer, né? É o prazer de ver as outras pessoas sentindo o prazer, a felicidade. O texto 2, não vou ficar lendo muito tempo, senão vai ficar muito cansativo. Para compreender o valor que Mill atribui à democracia, é necessário observar com mais atenção a sua concepção de sociedade e indivíduo. O governo democrático é melhor, lembrando, governo, democracia é o grande grupo que reúne, que governa, que instaura leis. É melhor porque nele encontramos as condições que favorecem o desenvolvimento das capacidades de cada cidadão. Para o utilitarismo e o pensamento de Bentham e Stuart Mill, é incorreto afirmar o quê? Vamos lá, vamos ver. Você que fez a tarefa, alguém quer falar o qual que marcou? Tem alguém aí? Clara, Camila, Roberta, quem fez? O Vitor, quem mais está aqui? Deixa eu puxar aqui para ver quem está aqui. Camila, Ana Clara, Pedro, Otávio, Tiago, Alice, Pietro, Vitor, Pepeu, João, Pietro, Roberta, Felipe. Qual que vocês marcaram ali como incorreto? Se eu não me engano, a letra E. Letra E? B. Letra B. Letra B? Letra B? Vamos lá, Pedro. Para os utilitaristas Bentham e Stuart Mill, uma ação é considerada moralmente correta se promove a felicidade e bem-estar para o indivíduo, não importando suas consequências em relação ao conjunto de sociedade. Ela poderia ser também, tá? Poderia ser. Vamos pensar juntos.
Mas olha lá que está falando do não importando com sua consequência, de forma alguma, em relação ao conjunto da sociedade. Se falasse não importando sua consequência em nível individual, sim, eu acho que essa seria a ideal, mas não importando suas consequências em relação ao conjunto da sociedade, essa poderia ser errada. Essa B poderia estar sendo incorreta mesmo. Seria essa. Vamos ver. Quem falou letra E? O Vitor? Enquanto Bentham defendia a democracia representativa como sendo uma forma de impedir que os governos imponham seus interesses aos do povo, Stuart Mill defende tal forma de governo como a melhor forma para se controlar os governantes e, ao mesmo tempo, aumentar a riqueza total da sociedade. Essa aqui é bem puxadinha mesmo, né? Até eu fiquei em dúvida aqui em relação a isso. Mas eu teria que voltar ao texto aqui. O governo democrático é melhor porque nele encontramos as condições que favorecem o desenvolvimento. A comunidade constitui um corpo fictício, composto de pessoas individuais que se consideram como constituindo o qual. Olha, eu não lembro mais qual que é a resposta correta, né? Eu não lembro eu tenho meu gabarito aqui, mas eu não lembro, não sei onde que esse gabarito está. Mas eu, professor, lá, cada um está falando de uma forma de. Se você for ver aqui, ó, o Bento também está falando da comunidade constitui um corpo fictício. Mas se fosse para colocar a resposta correta, que na realidade seria a resposta incorreta, eu ficaria preocupado com essa questão da letra B, que o nosso amigo aqui, quem falou mesmo? Esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele, gente? Fugiu. Pietro, a mim. Pietro falou. Tá entendendo? Pietro falou. Quer ver? Deixa eu ver. Ela é uma questão de concurso. Ela é uma questão de concurso. Mas eu tenho o gabarito dela em algum lugar. Só que eu esqueci de procurar esse gabarito. Foi mal, gente. Mas eu colocaria, então, a resposta. Vocês não procuraram nada na internet, não, né? Porque tem gente que adora procurar na internet antes de fazer. Ela é prova de concurso. Mas ela fica claro, pelo que a gente já entende, né, de ética consequencialista, né, ética utilitarista, a resposta incorreta mesmo seria a letra B. Não importando suas consequências em relação ao conjunto da sociedade. Correta? Promove a felicidade para. Olha lá como que ela está falando. Olha como que ela está incorreta. Quer ver? Olha lá que uma outra parte que eu encontrei erro nela. Lá. Uma ação é considerada moralmente correta se promove a felicidade e bem-estar para quem? Para o indivíduo. Não. Aqui ela não é. Ela tem que promover a felicidade e bem-estar para a sociedade, não importa ação ao indivíduo e não ao conjunto da sociedade. Tá vendo? O erro está nessa troca aí, ó. Deveria colocar a sociedade para o indivíduo, tirava para o indivíduo, colocaria sociedade e tiraria esse conjunto de sociedade e colocaria em relação ao indivíduo. Tá certo? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tá claro, o Pietro, na hora quando eu expliquei dessa maneira, o erro está na troca das palavras, né? Nós queremos afirmar a incorreta. Mas pelo que é uma questão complicada, questão complicada, mas pela base que nós já temos de saber que não importa se você quer o sorvete de morango ou de abacaxi ou de creme, o que importa é eu produzir uma maior número de felicidade para aqueles que querem o quê?
querem o sorvete de morango, na qual eu não quero. Mas eu não posso ser egoísta. Eu tenho que pensar em gerar felicidade para o maior número de pessoas. Nós já cansamos de falar. Vamos ver a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Um modelo de proposta ética estruturada, estruturada de um modo mais claro no século passado, sobretudo com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, é a chamada ética empirista. Empirista. O que significa ser empirista? Vamos ver se vocês lembram. O que é ser empirista? De acordo com as experiências da vida. A relação, né? A gente vai somando a maior felicidade de acordo com o quê? De acordo com a experiência que nós vamos tendo. Né? Então, vamos lá. Quem leia para mim aí, fazendo favor. Que eu já me perdi. Lê para mim Lê para mim aí, Vitor, a questão. Um modelo de proposta ética estruturada de um modo mais claro no século passado, sobretudo com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, é a chamada ética empirista utilitarista. A ponte que diz respeito à estrutura desse pensamento. Tá, lê para mim as outras. Parte-se da ideia de que o ser humano é fundamentalmente um indivíduo portador de necessidades que precisam ser satisfeitas. Nesse sentido, é um feixe de impulsos, interesses, necessidades que pressionam na direção de uma satisfação cuja realização é subjetivamente recebida como prazer e a não realização como dor. Vai, outra. A ética fundante é a convicção da humanidade de que a ação verdadeiramente reta é aquela onde se busca não só a felicidade do indivíduo, mas a de todos. A moral, então, é a arte de orientar as ações dos homens de tal modo que se possa conseguir a maior soma de felicidade. Tá. Então, tá vendo? A primeira você acha que está certa? Parte da ideia de que o ser humano é fundamentalmente um indivíduo portador de necessidades que precisam ser satisfeitas. Nesse sentido, ele é um feixe de impulsos. Nós temos vários impulsos, vários interesses, várias necessidades que pressionam na direção de uma satisfação, cuja realização é subjetivamente recebida com prazer, ação como dor. Então, como você se realiza? Sentindo prazer. Você foge da dor. Então, essa seria uma estrutura certa, uma resposta certa, uma alternativa certa, porque está estruturando pelo aquilo que a gente já sabe. O que é o ser humano? O ser humano é um ser instintivo, que deseja, que busca prazer. Número 2, lá, também é uma resposta certa. A experiência ética fundante, a condição da... Desculpa. A experiência ética fundante é a convicção da humanidade de que a ação verdadeiramente reta, a verdadeira ação certa, é aquela onde se busca não só a felicidade do indivíduo, mas de todos. A moral, então, é a arte de orientar as ações dos homens de tal modo que possa conseguir a maior soma da felicidade. Nós já sabemos que eles sempre falam dessa soma. Quem fala mais dessa soma? O Bentham que fala dessa soma, tá? O Bentham fala dessa soma e o Stuart Mill não fala muito dessa soma, porque essa soma ela tira um pouco da relação da questão do direito individual, tá? Lê para mim o número 3. A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado. Do que é reto e do que é errado. Então, o que controla a sua vida, lógico, você tem dois senhores aí, você tem que deixar um dominar, que é a dor e o prazer, tá? Mas dentro da ética, também existem dois senhores, o senhor do bem e o senhor do mal, na qual você tem que deixar com que você sabe que se você deixar o senhor do mal dominar na sua vida, entre aspas, você vai sofrer consequências. Então, para você sempre ser considerado uma pessoa reta, uma pessoa ética,
uma pessoa moralmente correta, você então tem que deixar que entre aspas, um dos senhores, que é o senhor, né? O senhor das questões corretas, né? Que ele que tem que prevalecer, o senhor do bem que tem que prevalecer sobre você. Afirmar-se-á uma determinada ação está em conformidade com o princípio da utilidade, ou, para ser mais breve, a utilidade, quando a tendência que ela tem a aumentar a felicidade for maior do que qualquer tendência que tenha a diminuí-la. Tá? Então, quer dizer, afirmar-se-á que uma determinada ação está em conformidade com o princípio da utilidade, eu olhar para essa ação e falar assim, ela pode ser considerada como ética utilitarista porque ela gera maior prazer ou menos prazer. Quer dizer, gerando menos prazer, gera dor. Tá? Então, essa questão seria correta também. Na realidade, todas estão corretas. Olha lá, uma ação moralmente correta seria aquela que cause o máximo de prazer ao maior número de pessoas pela maior intensidade e duração de tempo, ou que cause o mínimo de dor ao menor número de pessoas pela menor intensidade e duração de tempo. Então, sobre essa questão, você percebe que todos os itens estão corretos. Então, seria a resposta da letra B. Tá? A resposta seria, então, a letra B. Tá? Isso aqui, aí agora eu coloquei mais duas questões, as duas questões relacionadas, então, à ética utilitária. Opa, a ética agora, a ética do imperativo categórico de Kant. Tá? E aí 3. Lê para mim de novo. Lê para mim, ô Pietro. Leio sim. Imagine que você está concorrendo a uma eleição para prefeito. Há apenas outro candidato disputando a eleição e ele está na frente nas pesquisas. Você sabe que ele está mentindo em suas propostas e que suas reais intenções é usar a prefeitura em benefício próprio. E a única maneira... Usar a prefeitura em benefício próprio. Pode continuar? Pode. Desculpa, estou viajando aqui. E a única maneira de você reverter o resultado é começar a mentir também, para conseguir ganhar a eleição e fazer um mandato em benefício da população. Assinale qual das alternativas está correta. Então, nós vamos analisar. Então, imagine que vocês estão correndo uma eleição para prefeito, apenas... Ai, deixa eu tirar isso aqui que está me incomodando aqui. Tá me incomodando. Há apenas um outro candidato disputando a eleição, e ele está na frente das pesquisas. Aí você pensa, vou fazer alguma coisa contra esse candidato para eu sair na frente. Né? Vou jogar um podre dele, vou procurar, vou mentir sobre a postura de vida dele, as condições de vida dele, para ver se eu consigo sobressair. Olha, aí para e pensa. Vamos usar a ética kantiana. Você deveria fazer isso? Seria um exemplo, esse exemplo de destruir o outro candidato, seria interessante? Todo mundo gostaria, todo mundo faria igual? Eu acho que não faria. Então vamos lá. Letra A. De acordo com a fórmula da lei universal, não tem problema mentir. Mente mesmo. Já que todas as pessoas mentissem, já que se todas as pessoas mentissem, ninguém confiaria em ninguém e ninguém ficaria magoado com uma mentira. É a mesma coisa da fila, né? É a mesma coisa, não teria fila, todo mundo estaria dando soco, porrada no outro, né? Voltaria ao estado de natureza. Letra B. De acordo com a fórmula do fim em si, devemos mentir porque assim estaremos usando as pessoas como meio. Está afirmando que você deve mentir porque você está usando a pessoa como meio de conseguir, né, conseguir uma ação. Os fins justificam os meios, né? Meio que maquiavélico, mas ao mesmo tempo meio kantiano. Mas eu acho que essa está errada, tá? Devemos mentir porque assim estaremos usando pessoas como meio. Eu tenho que voltar lá. A única maneira de você reverter o resultado é
começar a mentir também. Ah, não, gente, peraí. O prefeito, o cara que tá... Agora que eu estou entendendo. O cara que está na frente, ele mente. Peraí. Deixa eu focar aqui de novo. Imagine que vocês correndo uma eleição para prefeito. Apenas outro candidato disputando a eleição. E ele está na frente das pesquisas. Você sabe que ele está mentindo? Você sabe que ele está mentindo em suas propostas. E que suas reais intenções é usar a prefeitura em benefício próprio. E a única maneira de você reverter o resultado é começar a mentir também, para conseguir ganhar a eleição e fazer um mandato em benefício da população. Essa tá pesada, não tá? O que vocês colocaram aí? A mim. Mas aí vai dar aquela máxima lá, não é? Age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em uma lei universal. Aí, se você agir dessa forma... uma lei e um bem para todos, né? Tornar-se... Peraí, o que você marcou? De acordo com... Eu marquei a letra C. Marquei a C também. Não podemos querer que a mentira se transforme. Essa tá ideal. E os fins justificam os meios, né? De acordo com a fórmula da lei universal, a mentira pode ser universalizada nesses casos. Não, mentira nunca pode ser universalizada. Nem nada que está relacionado ao mal pode ser universalizado. Porque nós somos seres racionais, possuímos autonomia. Qual das alternativas melhor expressão? Gente, tem um trem aqui meio jogado. Gente, agora que eu percebi que tem um erro aqui, isso aqui, ó, esse qual das alternativas, ele deveria estar aqui em cima, aqui, ó. É para de baixo, a mim. Essa aí é para de baixo. É porque repete. Para número 4. Peraí. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, nunca devemos tratar as pessoas apenas como o meio. Não, acho que seria de acordo com a fórmula do fim em si, devemos mentir, porque assim estaremos usando as pessoas como meio. Vocês colocaram que letra? C. C? De acordo com... ela tá mais condizente mesmo, pessoal. Ela tá mais... ela tá mais interessante. Ela tá mais... Vamos passar para outra pra gente... Vamos finalizar isso aqui. Vamos passar para essa, porque aí eu consigo ver se eu encontro a resposta certa. Qual das alternativas melhor expressa a fórmula da lei do imperativo categórico? De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, nunca devemos tratar as pessoas apenas como meio. B. De acordo com a fórmula da lei do imperativo categórico, devemos agir da forma que gostaríamos que os outros agissem conosco. De acordo com a fórmula da lei do imperativo categórico, devemos agir de modo que possamos querer que todos ajam da mesma forma. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, devemos agir de modo a maximizar os prazeres afetados. Qual que é? C, né? C. C. C seria a resposta da letra C, tá? Esse Zoom tá me deixando doido aqui, tá me abrindo uns trem mais louco aqui. Agora até eu tô em dúvida com esse coisa aqui, com esse... Eu tô em dúvida, fiquei com dúvida com essa questão dessa questão aqui. Vocês falaram que seria então a resposta... o tempo tá alertando aqui. Peraí, deixa eu voltar nela aqui. Imagine que você está concorrendo a uma eleição para prefeito. Há apenas um outro candidato disputando a eleição. E ele está na frente das pesquisas. Você sabe que ele está mentindo em suas propostas e que suas reais intenções é usar a prefeitura em benefício próprio. E a única maneira de você reverter o resultado é começar a mentir também, para conseguir ganhar a eleição e fazer um mandato em benefício próprio. Todas as alternativas melhor expressa a fórmula da lei do imperativo categórico. Assinale qual das alternativas está correta. De acordo com a fórmula da lei universal, não tem problema mentir, já que todas as pessoas mentissem, ninguém confiaria em ninguém. Não, você está errado. De acordo com a fórmula
do fim em si, devemos mentir. O fim em si, devemos mentir, porque assim estaremos usando as pessoas como meio. Tem uma resposta aqui que eu procurei, que eu encontrei na internet, falando que essa B está certa. De acordo com a fórmula do fim em si, devemos mentir, porque assim estaremos usando as pessoas como meio. De acordo com o pensamento kantiano, não podemos querer que a mentira se transforme numa lei universal. No caso, então, é preferível ele perder a eleição, né, deixar com que a sociedade se lasque do que mentir. Seria essa a ideia? Eu pensei nisso. Porque se ele mentisse, aí todos seguiriam essa ideia dele e o mundo ficaria na desordem total. Então, não, então a mais condizente é a letra C mesmo, tá? Tem alguma dúvida sobre essas questões? Essas questões eu peguei do meu arquivo que eu tinha aqui e depois eu não encontrei a resposta certa. Mas essa aqui, a número 3, que tá batendo as cacholetas, tem uma resposta que eu joguei aqui na internet e tá falando que é mas é aquele site que não é muito confiável, né? Fala, de acordo... tá falando que a resposta é letra B, né? E dessa questão está escrito, de acordo com o pensamento kantiano, não podemos querer que a mentira se transforme em uma lei universal, mesmo que o objetivo seja fazer algo bom para as pessoas. Tá cortando essa parte. Mas seria então a letra C mesmo. Não podemos, né? Lá na internet está falando B, mas a B é a C da nossa questão, tá? E de acordo com o pensamento kantiano, não podemos querer que a mentira se transforme numa lei universal, já que ela talvez a mentira ajudaria algumas pessoas. De acordo com o pensamento kantiano, não podemos querer que a mentira se transforme em uma lei universal, mesmo que o objetivo seja fazer algo bom para as pessoas. Tá? Alguma outra dúvida? O bom é isso, assim, algumas aulas não é chegar e falar assim, a resposta é essa. O bom é debater e a gente tentar entrar num consenso juntos, tá? Alguma dúvida, queridos? Tranquilo. Se for debater mesmo, eu vou ficar até amanhã aqui. Nossa! Certo. Aqui, eu acho que semana que... Como só tem uma questão para semana que vem, eu acho que não vou fazer live semana que vem, não. Não sei se semana que vem vai ter aula também. Vai ter aula? Será que vai ter aula, gente? Por que você fala a mim? Porque o ângulo vai ter aula porque vai emendar, né? Não vai emendar. Eu queria saber se o colégio vai emendar amanhã, semana que vem. Eu não sei ainda, tem que perguntar lá no grupo. Porque quinta-feira é feriado, né? Não sei não. Porque se fosse ver conforme os calendários antigos, né? O calendário antigo, emendava, né? Porque toda vez emenda, né? De quinta para sexta, quando é feriado assim. Mas agora com essa pandemia, depois eu vou perguntar para a Elaine, depois eu dou um toque para vocês, tá? Hoje, a aula de hoje ela é bem mais tranquila, eu falo um pouco sobre a questão do erro da linguagem, o problema que a ciência teve com a linguagem, né? O problema que até hoje nós temos com a linguagem de se comunicar, né? E a filosofia, então, ela tentou fazer uma forma mais científica, tá? Colaboração para que a gente universalizasse essa forma de comunicação. Eu acho que por isso que muito nos dias de hoje esses termos biológicos, né? Você pode ver essa filosofia que nós estamos estudando da linguagem, ela tem muito a ver com o português, né? Que ela trabalha, né, os erros, a forma de se comunicar, né? E ela trabalha muito também, se for ver, a questão biológica, né? Quando a gente fala dessa universalidade, dessa forma de comunicar coletivo, aí a gente pega esses termos científicos, né? Já que eles querem dar uma resposta para a ciência,
A gente pega esses termos científicos de uma doença, de um problema, de um remédio, e aí você percebe claramente que é uma forma de universalizar a comunicação para não acontecer erros, né? Já que cometia-se muito erro na ciência, mas o problema do erro estava onde? O problema do erro estava na forma de se comunicar, de se expressar as palavras, tá? Então, queridos, fiquem com Deus. Já saiu um monte de gente já. Só tem 5 pessoas. 1, 2. Então, 8 pessoas. Estava com 15, eu acho. Então, mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Só isso mesmo. Então tá certo. Então, fiquem com Deus, juízo, bom descanso. Ó, eu já vai encerrar minha ligação também, ó. Já tem 40 minutos que eu tô nela. Tchau. Falou. Falou, amém. Falou.